Olá, estúdio novo. Vamos ver se vai ficar legal. O que vocês acham? Bom, o que a Bíblia diz sobre política? Existe relação entre igreja e política? Fica aí e vamos lá. A Bíblia diz muito sobre política, de modo que este é um assunto que deve ser tratado com grande atenção dentro das comunidades cristãs. Infelizmente, existe muita negligência nessa área entre os cristãos por causa de um despreparo fundamentado em certo preconceito. Há certos conceitos entre os cristãos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Alguns pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar de política. Misericórdia. Outros vão mais além e veem a política como algo demoníaco a todo cristão e que deve se opor a isso. Há também que dizem que o cristão não deve se envolver com política de jeito nenhum porque ela é terrena. Jesus está voltando. Também há aqueles que querem tratar de política, mas acabam tornando um posicionamento igualmente errado e prejudicial. Entre estes estão aqueles que afirmam que cristão só vota em cristão. Dentro de muitas comunidades cristãs é afirmado que somente o crente pode ser um bom político. E eu te pergunto, mas como o cristão deve enxergar a política? Fica aí, deixa eu te perguntar, você é inscrito no canal? Conteúdos esse ano vai ser edificantes, polêmicos, perguntas. Então, para você ficar por dentro do melhor canal cristão do YouTube, você precisa se inscrever aqui no canal para ter conteúdos de qualidade. E não esquece de ativar o sininho e dar aquele like para fortalecer o canal. Como a ética cristã fundamentada na palavra de Deus deve pautar o posicionamento político do cristão? Pergunta boa. Vejamos nesse vídeo alguns breves princípios básicos sobre o assunto. Fica até o final que vai estar maravilhoso. Bom, primeiro, a soberania de Deus e a política. Ao falar sobre ética cristã e em política, em primeiro lugar, o cristão deve entender que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo criador e rei. Ele é aquele que governa e controla todas as coisas segundo seus propósitos. Como Senhor do universo, Deus controla e dirige a história. Ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Romanos 9:18. Seu governo é justo e santo de acordo com a perfeição de sua natureza e caráter. Mas o Deus soberano também instituiu algumas esferas dentro da sociedade civil, cada qual com sua autoridade, como por exemplo, o Estado, a família, a igreja, a cultura, a escola, etc. Não há hierarquia entre essas esferas, ou seja, uma não depende da outra para existir, mas ela ocupa tal posição que uma delimita a outra. Então essas esferas são soberanas, mas sua soberania está debaixo da autoridade divina. Isso significa que, em última análise, a autoridade de cada uma dessas esferas sociais é subsidiada da própria autoridade divina. Sim, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas de vida em sociedade. Isto pode chocar algumas pessoas que pensem que Deus só ocupa na igreja, enquanto Satanás é quem possui poder para as demais áreas, né? Como inimigo de Deus, de seus propósitos, do seu povo, Satanás ele age nas diferentes esferas, mas jamais sua ação destrona a autoridade divina, jamais. Se uma única molécula do cosmos não fosse submetida à autoridade divina, então Deus não seria soberano. Você concorda com isso? Entender que somente Deus tem o poder absoluto é o primeiro passo para uma visão bíblica adequada acerca da política. Entenda a melhor doutrina da providência divina, tá entendendo? O propósito da política e da autoridade social. Em segundo lugar, na base da verdade do poder absoluto de Deus, é fácil perceber o propósito para qual Deus instituiu o Estado e suas autoridades. A Escritura não deixa qualquer dúvida acerca disso. Um dos textos mais claros nesse sentido foi escrito pelo famoso apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos.
o apóstolo Paulo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição e da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. Você sabia disso? O apóstolo diz que os governantes são servidores da vontade divina com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Os governantes possuem autoridades para aplicar a justiça, retribuindo os bons e punindo os infratores. Romanos 13, 1:3 e 1 Pedro 2:14. O próprio Senhor Jesus indicou a legitimidade da autoridade política. Você sabia? Diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, Jesus disse assim: nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Lá em João 19:11. O Antigo Testamento também aponta nessa mesma direção. Na Babilônia, o profeta Daniel declarou que Deus é quem remove os reis e estabelece reis. Se encontra em Daniel 2:21. A igreja e a política. E em terceiro lugar, a ética cristã defende a completa separação entre igreja e Estado. Como já foi dito, igreja e Estado constituem esferas diferentes e separadas. O Estado possui sua função e seu serviço diante de Deus e de toda a sociedade, bem como a igreja também exerce a sua função e ocupa o seu lugar designado por Deus. Os papéis do Estado e da igreja jamais devem se misturar. O Estado nunca deve fazer aquilo que compete à igreja. Entenda, bem como a igreja não deve fazer aquilo que compete ao Estado. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Contudo, é sempre bom lembrar que, apesar da completa distinção entre igreja e Estado, o cristão deve manter em mente que Deus é a fonte de toda a autoridade, tanto da igreja quanto do Estado. Amém. Glória a Deus. Por isto, a ética cristã entende que a igreja relaciona-se com o Estado apenas na área da preservação e da moralidade. Nesse sentido, num tipo de função profética, a igreja serve de arauto que proclama o padrão moral exigido por Deus com base em suas palavras. A igreja deve lembrar todas as autoridades políticas que um dia elas terão de prestar contas diante de Deus. Aí, meu irmão, sobre toda a forma como agiram a dispensação das autoridades que receberam. E eu te pergunto, como o cristão deve tratar a política? Todo esse conceito já exposto resulta em alguns pontos importantes para o correto entendimento acerca da ética cristã e política. Vejamos alguns a seguir. Presta bem atenção, fica aí. O cristão deve orar pelas autoridades constituídas. Difícil, né? Para que elas cumpram o papel na qual foram chamadas. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada. Concorda com isso? 1 Timóteo 2, 1 e 2. O cristão deve ser um bom cidadão e submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, boas e coerentes. Além disso, se também deve cumprir as suas obrigações tributárias. Mateus 22, 15 ao 21 e Romanos 13, do 6 ao 7. O cristão deve se opor às autoridades quando estas promovam leis contrárias à palavra de Deus. Quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige ou exige aquilo que Deus proíbe. Inevitavelmente, o cristão irá recorrer à desobediência civil, tá entendendo? A base que legitima essa desobediência é o entendimento de que a soberania do Estado não é absoluta, mas está abaixo da soberania de Deus. Atos 4, 18 ao 31 e Atos 5, 17 ao 29. Depois você lê, que é interessante. E quem sabe quem está esse ano aqui sabe o que estamos passando. Quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema do cristão protestar contra uma ilegalidade legítima e pacífica. Ao contrário, jamais o cristão é aconselhado a se omitir, se calar ou não dar importância à vida em sociedade. Jesus advertiu que seus seguidores devem ser sal da terra e o quê? Luz do mundo. Isso em todos os sentidos. Eles devem tomar parte na vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral
requerido por Deus através da sua palavra. De fato, é importantíssimo que os cristãos tenham uma visão correta sobre a política. Tudo isso nós vamos passando. Ajude nesse propósito compartilhando esse vídeo. Se aprofunde mais no assunto e entenda também se um cristão pode se candidatar a ser político. Estamos passando uma época, um tempo muito difícil nesse período, nesse ano. As pessoas sabem disso. Façam tudo debaixo da lei e ordem divina. Não faça nada por impulso, por emoção. Esse é o conselho do Carlos Lustosa aqui, o Barbas de Arão. Não se meta em confusão. Você é cristão, você é separado, você é santo. Você é mais que vencedor. E tenha certeza que o avivamento vem do Brasil. Se você assistiu até o final, diga assim. Escreva aqui nos comentários. O avivamento vem do Brasil. Escreva aqui para eu saber que você assistiu até o final. O avivamento vem do Brasil. Creia que o Espírito Santo há de intervir nessa nação, em nossa nação. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.